Sim, seja bem-vindo ao Será que é Útil? E hoje a gente vai falar sobre livro. Eu vou voltar a falar sobre livro, vou voltar a falar sobre música e vou voltar a falar sobre filme. Então fica de olho aí que os próximos vídeos provavelmente vão ser sobre isso. Beleza? E a gente vai falar sobre o livro de hoje, que é essa maravilhosa aqui, essa coisa linda, que é O Perfil de Três Reis, do Jenny Edwards. Livro lindo, sensacional. É um livro muito grande, tá? Então, é um livro que tem, deixa eu ver, 95 páginas o livro tem, tá? E ainda tem contracapa, essas paradas. Então ele é até um pouco menor de ler. Gente, se você precisa de resumo de um livro de 100 páginas, procure ajuda, beleza? Esse livro é incrível, vamos falar um pouco sobre ele hoje. O Perfil dos Três Reis, eu queria agradecer ao Ricardo que me deu esse livro. Isso aqui é muito rico, cara. São 100 páginas de riqueza, de revelação, de muita coisa. Eu vou tentar trazer um pouco do que o livro fala, mas eu não quero estragar o que o livro fala, sabe? Eu quero que vocês leiam esse livro, por favor. É um favor que você faz a você mesmo lendo esse livro. Esse livro conta a história de três reis, né? O próprio nome diz, o perfil deles, né? Um pouco do que eles pensam, um pouco do que eles estavam fazendo e como eles agem perante as situações. O primeiro rei que ele fala é sobre Saul e o principal erro de Saul, o erro que fez ele ser completamente arruinado e destruir totalmente o seu reino. O segundo é Davi. Fala sobre Davi, a relação de Davi com Saul, fala sobre a relação de Davi com o terceiro perfil que a gente vê aqui, que é Absalão, que é seu próprio filho. Então a gente tem essas relações, a gente tem a relação de Saul com Davi, tem a relação de Davi com Saul, né? O que um pensa em relação ao outro, tem a relação de Davi com Absalão e o inverso. Então a gente tem todas essas visões, visões macro, visões micro, mas eu acho que o fundamental desse livro, cara, é o tema central desse livro, é sobre liderança, sobre essa relação de quem está liderando e sobre quem está sendo liderado, essa tensão que tem entre obedecer por obedecer ou obedecer por um propósito e também essas farpas que quem está liderando tem que enfrentar de quem é liderado. Então tem essa relação de tensão acontecendo. Mas mostra muito do coração desses reis que a gente vê nesse livro e mostra muito também dos seus pensamentos. Eles agem porque eles pensam algo. E eu achei sensacional que o Gene consegue ir muito profundo nos pensamentos. É quase como se ele conhecesse esses caras. Não são só apenas personagens bíblicos, é como se ele estivesse relatando seus próprios amigos. É algo muito profundo que ele consegue ir, principalmente nos pensamentos de Davi e de Saul. Ele vai muito, muito profundo, assim, no que. Como eles reagem às situações e por que eles reagem às situações. E é um livro sensacional para você que é líder, para você que não é líder, para você que planeja ser líder, para você que teve líderes bons, líderes ruins. Explica um pouco de toda essa tensão que acontece. Por que a gente tem líderes bons? Por que a gente tem líder ruim? Por que a gente muitas vezes é ferido por um líder que está vivendo uma situação ruim e ele não consegue não te pôr na situação de ferida dele, sabe? E porque muitas vezes a gente tem líderes bons, que não quer dizer que a vida dele é boa, mas ele consegue não te pôr nas situações, nas encrencas que ele vive no seu próprio dia a dia. E como isso é muito rico e como isso pode te ajudar ou te destruir se você for na onda desses caras machucados e feridos, ou se você for e aprender com essas pessoas curadas. É um livro que, na minha opinião, você pode ler e entender o que fazer e o que não fazer. Fica muito claro assim, sabe? É um livro que me tratou em muitas questões de liderança, de líderes ruins que eu tive e de líderes bons que eu tive. Eu consigo ver com muito mais clareza como eles tomaram essas decisões e por que eles tomaram essas decisões. Apesar de ser um livro super curtinho, não é aquele livro chato técnico, sabe? Eu amo livro técnico, mas não é aquele livro técnico que o cara pega o estudo de não sei na onde. É uma história, na verdade, várias histórias. E a cada capítulo ele vai contando um pouco mais os diálogos e vai aprofundando nos pensamentos desses reis.
e por que os reis estão fazendo o que eles estão fazendo. E não deixa tão claro o fim desses reis, mas vocês podem ver o fim desses reis lendo a Bíblia. Começa lá em 1 Samuel e vai embora. E 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, mostra bastante o final desses reis, o que aconteceu, sabe? Então é um complemento de você ler esse livro lendo a história desses reis na Bíblia, beleza? Gente, esse livro aqui é sensacional, espero que vocês leiam. Perfil de Três Reis, cura e esperança para os corações quebrantados. Muito bom, bateu mais de 100 mil exemplares vendidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz sobre esse livro maravilhoso. Eu pretendo relê-lo logo mais. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, comenta se você já leu esse livro, o que esse livro te ajudou a entender. E até a próxima. Comenta aí os livros que você querem que eu comente também, beleza? Até a próxima e fui!